Boa noite, estamos ao vivo a partir desse momento aqui, direto da redação do Sou Notícia, para iniciar a nossa sabatina, a nossa entrevista com os candidatos a prefeito de Itabirito. E segundo a ordem, segundo o sorteio que foi estabelecido com representantes de todos os candidatos, nós estamos recebendo aqui o candidato Orlando Caldeira. Vou fazer a ficha. Boa noite, Orlando, tudo bem? Como vai? Prazer te receber aqui, viu? Prazer nosso. Então vamos lá, vamos fazer a ficha do Orlando. Orlando Amorim Caldeira, 57 anos, nascido em Itabirito. Não? Cheguei aqui com 3 anos de idade. Chegou aqui com 3 anos? Exatamente. Tem 57 anos, casado. Casado. 5 filhos. Positivo. Profissão engenheiro. Engenheiro civil. O Orlando tem um histórico na política. Em 2011 você assumiu a presidência do PPS de Itabirito, não é isso, Orlando? Verdade. E aí, em 2002 foi candidato a prefeito. Ele foi candidato, então é a segunda vez que você é candidato a prefeito. Exatamente. Tá certo. Então, apresentado o Orlando, a partir desse momento nós vamos iniciar as perguntas que vão tentar entender com um pouco mais de detalhes as propostas, o plano de governo do candidato Orlando, junto com toda aí a sua equipe que vai trabalhar. Orlando, vamos então aí a primeira pergunta a partir de agora. Por que você decidiu ser prefeito, se candidatar a prefeito? Bom, na ocasião, em 2012, ou seja, 2 anos antes, nós já tínhamos essa pretensão, saímos como candidato naquela ocasião, exatamente para que nós tivéssemos um novo grupo, uma nova estrutura, para que nós pudéssemos organizar novas lideranças para Itabirito, uma vez que nós entendíamos e entendemos que para uma cidade você precisa ter renovação na política, em qualquer setor que seja. Então isso nos motivou naquela ocasião e ainda nos motiva hoje para que nós possamos fazer um trabalho para Itabirito voltado para a população, para a cidade, com novas lideranças, com novos grupos e que também sejamos tendenciosos para que isso possa motivar aos jovens a também se ingressar, as mulheres, na política, para que a gente tenha a renovação na política. Tá certo. Lembrando que a nossa entrevista vai ter duração de 30 minutos, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou contar aí com sua ajuda para que eu consiga passar toda a pauta com você. Você nunca ocupou um cargo eletivo. Na verdade, você foi candidato em 2012, mas ocupou o cargo. Até que ponto você acha que essa falta de vivência política pode atrapalhar na sua gestão, ou isso não pode te atrapalhar? Como que você vê essa falta de vivência política para se candidatar a um cargo de prefeito? Olha, eu não vejo que ela venha atrapalhar, não. Pelo contrário, a nossa experiência de não ter cargo político, não temos. Mas também, por um outro lado, eu tive já por mais de 15 anos na presidência do PMDB de Itabirito e depois passei a ser presidente do PPS há 6 anos atrás. E isso também eu vivenciava e vivenciei a política de Itabirito como um todo. Logicamente não exercendo um cargo, mas pelos bastidores a gente buscou a se aprimorar, a estudar, a conhecer. E no fundo, todo brasileiro, todo itabiritense tem a política no sangue, gosta da política, aprendeu a fazer política. E em razão disso, com a experiência administrativa que eu já tenho na minha atividade, na área privada, eu tenho certeza que eu posso trazer muita coisa boa e fazer uma boa gestão para a nossa cidade. Agora, se eleito, como que você pretende governar com a Câmara de Vereadores? Como que você pretende lidar? Como é que o Orlando pretende se relacionar com os vereadores eleitos? Evidentemente que da melhor maneira possível. Nós queremos que a Câmara seja uma Câmara forte, de pessoas que possam estar voltadas para o bem comum da cidade, das pessoas que possam trabalhar conjuntamente com o Executivo, de forma que a gente possa aprovar todos aqueles projetos que a cidade precisa e que o povo tanto anseia para as melhorias que nós precisamos para a nossa cidade. Habilidade política será necessário. Você acredita que não é um fator difícil lidar com oposição, por exemplo? Não vejo assim dessa forma. Eu acho que se todos nós temos uma visão onde que a política de Itabirito tem que ser voltada para o essencial, para as pessoas, eu tenho certeza, com o nosso jeito de fazer política, que nós vamos ter uma Câmara que vai poder nos apoiar, que vai nos trazer a consistência e a vontade de que façamos aquilo que a cidade necessita, que o povo Itabirito precisa. Agora, a sua campanha, ela tem um lema, ela tem feito um trabalho muito grande com a palavra mudança. Afinal, que mudança é essa que o Orlando propõe? Eu tenho dito o seguinte, a mudança, ela não se passa naturalmente só porque a gente precisa das mudanças das lideranças, tirar as pessoas. Não é isso, a nossa ideia não é essa.
A nossa ideia é exatamente o que eu falei. Nós precisamos constituir dentro do nosso município novas lideranças. E nossa mudança vem, além disso, com novas lideranças, vem com propostas novas, maneiras novas de fazer política. Não queremos fazer aqui, de forma nenhuma, aquilo que os políticos tradicionais do passado já fizeram, que foi o empreguismo, que foi o toma lá da cá. Nós queremos fazer uma proposta, uma mudança de como nós vamos governar. A maneira simples, singela de poder fazer aquilo que realmente precisa ser realizado dentro do contexto da cidade. Agora, olha só, o grupo hoje que você tem formado, a sua coligação, é formada por pessoas que vêm de militantes e até uma equipe vem se formando que vem de outros grupos políticos que já existiram na cidade. Inclusive, por exemplo, a advogada Celina, que compõe hoje a base, que te apoia, concorreu com você na eleição passada no cargo de prefeita, ela foi candidata a prefeita. Isso mostra que você tem também conseguido incluir, trazer pessoas. Como que é esse processo? Você sente que agora, nesse segundo momento, nessa segunda candidatura, você volta com mais força, você vem com mais força? Sim, em 2012 nós saímos com uma novidade, né, para ingressarmos no processo eleitoral e agora, mais maduro, mais experiente, tivemos aí 4 anos para trabalhar, para estudar, para pensar mais em Itabirito e isso nos deu a condição de nos estruturarmos melhor, trazermos mais os partidos, conversar com os partidos, discutir exatamente as necessidades da cidade e com isso nós fomos agregando um grupo que foi se formando de uma maneira muito natural, muito tranquila, para que a gente pudesse ter um grupo mais coeso, mais participativo, e eu tenho certeza que com as experiências dessas pessoas que estão agregando o nosso grupo, nós podemos fazer sim um grande governo para Itabirito. Na pesquisa que foi divulgada nessa semana, inclusive realizada pelo Instituto CP2, divulgada na última quarta-feira, a sua diferença com o primeiro colocado é de mais de 47% segundo a pesquisa. Como que você pretende reverter esse quadro? Bom, primeiro a gente tem que analisar essa pesquisa, né? Se realmente a veracidade dela está todo esse contexto. A gente questiona, evidentemente, esses números tão astronômicos, mas eu acredito que o povo de Itabirito vai entender que os números por si só não se falam a verdade. Nós temos que inverter isso, nós temos que mudar essa situação, porque os números estão muito diferentes do que a gente tem conhecimento do que realmente seria. Agora, a gente também vive um momento, inclusive na política nacional e no país, que a gente fala muito de transparência. A transparência nos gastos, das contas públicas e também de redução de gastos. No cenário atual que Itabirito vive, onde você acha que é necessário fazer corte de gastos, onde é necessário cortar e onde ainda falta investimento, onde o Orlando aposta que merece mais investimento? Bom, primeiro a gente tem que estar lá dentro da prefeitura para conhecer toda a situação que se encontra a atual administração, né? Em cima disso você tem que avaliar e fazer estudos, fazer planejamento, entender melhor como está, aonde, qual a secretaria que possa estar mais inchada, menos inchada, para que a gente possa fazer um balanço, né? Um trabalho de que o enxugamento da máquina seria de uma forma que não trouxesse impactos imediatos e que a gente pudesse fazer com que esse enxugamento, o equilíbrio das contas. Mas você percebe, estando do lado de fora, ainda não sendo eleito, não sendo prefeito, o que incomoda você em relação a, talvez, investimentos altos ou a uma área que você fala, não, precisa de ser mais bem explorada, precisa de mais investimento. Você consegue, até como cidadão, até como itabiritense, alguém que vive na cidade, sua percepção, você consegue fazer esse tipo de avaliação? Consigo. Eu tenho andado por todo o Itabirito. Eu, como engenheiro, de caminhar pela cidade, de olhar, a gente tem a facilidade de entender quais são os problemas da cidade. E hoje eu vejo que o problema de infraestrutura de Itabirito é um problema seríssimo, muito sério. Por quê? Os políticos tradicionais gostam muito de fazer obras que se apresentem para a população e que lhes dê ali um resultado em voto. E eu entendo o contrário. Eu entendo que nós, mesmo não sendo tradicional, como dizem que nós somos, nós queremos fazer um trabalho para Itabirito que resolva o problema da cidade, que sejam obras enterradas necessárias para que sejam executadas, porque são elas que trazem o conforto para o cidadão.
né? Seja o esgoto, o saneamento propriamente dito, seja as drenagens pluviais, que nossa cidade está toda comprometida, nós não temos rede pluvial necessária para a coleta de águas e hoje, pasme itabiritense, nós temos esses problemas em todos os bairros de Itabirito, em todos que a gente anda. Joga o esgoto está sendo lançado nas redes pluviais, onde a gente tem aí mau cheiro em várias casas, em várias residências, e isso me deixa muito triste, porque administrações passadas não fizeram um trabalho essencial para que pudesse trazer melhorias, inclusive isso é saúde pública, e nós precisamos melhorar. Você falou de investimento e corte. Bom, corte eu já disse, nós precisamos avaliar a prefeitura, né? Nós temos que entender como ela está hoje, porque nós não podemos aqui adivinhar a situação. Evidentemente que eleito no dia 2, nós vamos ter uma transição, podemos fazer todos os estudos nessa transição, para que a gente possa fazer os estudos dos cortes. Não quero, evidentemente, falar aqui em corte de pessoas, porque eu não estou levando na minha campanha a promessa de empreguismo para ninguém. Nós já fizemos aí um concurso público, muito bem feito, todos aqueles que fizeram têm o direito de estar na prefeitura, é o direito de quem foi avaliado e aprovado no concurso receber o seu cargo. Então isso nós queremos fazer com a maior tranquilidade e que, sabedor do problema das contas públicas, aí sim a gente vai poder fazer o nível de corte que a gente precisa fazer. Tá certo. Agora, olha só, eu quero passar então pelo plano de governo, a gente falar sobre propostas consistentes em cada área de atuação da prefeitura. Daqui a pouquinho a gente retoma mais o bate-papo. Mas vamos falar então sobre a questão da saúde. Qual é a sua avaliação hoje da situação da saúde na cidade? O que precisa ainda ser feito? Olha, nós temos o nosso vice que é médico e ele sempre diz para mim, com a experiência que ele tem, falando, todo o dinheiro que se colocar na saúde ainda é pouco. E a gente observa que realmente é. Hoje o Itabirito já investiu muito na saúde pública. Nós já temos as UPAs, nós já temos a UPA, e está sendo mais outras construídas. Nós não queremos parar de forma alguma o trabalho que já tem sido realizado, porque isso é uma conquista de Itabirito. Isso é uma conquista dos itabiritenses, foram um dinheiro público já colocado. Então, se a nossa saúde vai de boa para melhor, nós queremos ainda ela muito melhor, porque nós não vamos deixar faltar médico, não vamos deixar faltar remédios, e nós queremos ajudar a população de Itabirito, porque uma das coisas primordiais para nós, seres humanos, é a nossa saúde. Nós precisamos estar com ela em dia para podermos ter nossas atividades como humanos, né? Trabalhar, ser feliz, passear. Então a saúde é primordial. Ok, agora vamos falar de educação. Educação também é um tema que interessa muito a população e que sempre está em voga, né? As pessoas se preocupam, as mães, os filhos, enfim. O que o Orlando percebe? Olha, primeiro, na educação, o que nós temos que pensar é o seguinte, nós já tivemos aí o problema das professoras que reivindicam, e com toda razão, a questão dos seus salários. Isso nós vamos acertar. O primeiro passo que nós vamos fazer na educação é exatamente colocar todos os valores salariais dentro do patamar que tem que ser colocado, para que elas estejam principalmente entusiasmadas, né? Poder fazer o seu trabalho com o carinho que elas já fazem hoje e ter mais ainda um desempenho nota 10. E, se necessário também, fazer com que possamos colocar mais cursos de aperfeiçoamento para elas, para que possam ter mais dedicação e possam ter mais aprimoramento na questão do estudo e alavancar o estudo Itabirito. Eu fui estudante de Itabirito, né? Desde o jardim de infância, passei pelo Raul Soares, fui pelo GGG e depois também fui estudar fora, né? Então a educação de Itabirito ela é primordial para que eu pense nela, porque eu saía daqui das raízes de Itabirito e sendo educado aqui, né? E consegui chegar até onde cheguei até hoje, 35 anos formado como engenheiro civil. Consegui vencer. E isso, os jovens têm capacidade e condições de fazer essa mesma trajetória que eu fiz, porque Itabirito tem como avançar na sua educação, principalmente, meu Deus, na questão do transporte público, né? A educação, hoje as pessoas vão trabalhar fora, como nós temos que levar os nossos jovens para estudar fora, as vans estão aí, nós vamos continuar com esse programa. É isso que eu ia te perguntar, você já antecipou minha pauta. Passe estudantil tem a ver com a educação, pretende manter, vai ter alguma modificação? E como que você percebe, principalmente
principalmente o intermunicipal, né, que é sempre um assunto que deixa na dúvida os estudantes que precisam sair da cidade para estudar fora. Claro, eu passei por isso, essa dificuldade eu tive. Quando jovem, para estudar em Belo Horizonte, eu ia à noite para poder fazer o meu curso lá à noite em Belo Horizonte e voltava de noite. Hoje nós temos, Itabirito tem a condição de fazer isso para os estudantes, que é importante, porque além do custo da escola, o custo das vans reduz a possibilidade dele não ter continuidade na escola. E as vans é uma alavanca para eles. Então nós vamos manter o programa, sim. Quero que os nossos estudantes, que os nossos jovens tenham essa oportunidade da qual todos eles merecem e vão ter. Muito bom esclarecer e falar de educação. Agora, também obras é um assunto que a população se interessa. O que o Orlando pretende construir? Quais são as obras? O que a cidade precisa nesse momento de obra? Vamos falar as principais, né? Talvez obras maiores, algo que você perceba que necessita de um investimento de um tempo maior e que pode impactar um maior número de pessoas. Olha, falar em obras, você falou na minha profissão. É o que eu mais adoro fazer, o que eu mais fiz na minha vida nesses longos 35 anos de formado em engenharia civil. Então isso eu falo com muita naturalidade. Primeiro eu quero estudar Itabirito na proporção de onde nós podemos chegar e avançar com o número de obras. Se eu puder, eu digo aqui para você que nós teremos um canteiro de obras dentro da nossa cidade. Porque nós vamos começar pelas pequenas obras, pelos pequenos problemas, para resolver o problema das pessoas, como eu já disse para você. As grandes obras nós vamos estudar. Eu quero fazer os projetos no primeiro ano de governo já, né? Sejam eles os projetos que nós vamos fazer conceituais, depois a gente passa para um projeto básico e depois para o projeto executivo. E isso é importante, com cronogramas, com a condição que nós temos os prazos de iniciar e terminar essas obras, cronograma físico e financeiro, para a gente poder fazer contratações bem concisas, bem dentro do preço, porque eu tenho experiência que só de olhar para as obras, eu sei os valores dela. Então, na hora das concorrências, nós vamos ter essa condição de fazer essa obra estar com preço justo, ou com preço aviltado, ou mesmo com um preço que não tem condições de ser executado. Agora, você consegue me dizer obras que você sente falta, que de cara já seriam necessárias? Assim, claro que antes de entrar, isso é muito cauteloso pelo que eu percebo aqui, mas vamos lá. O que Itabirito precisa de obra que você já acredita que não pode, sendo eleito, você não vai poder terminar o governo sem fazer? Primeiro é o seguinte, qualquer obra que hoje esteja em andamento, é uma obrigação nossa dar sequência nela. Já tem dinheiro público. Isso é fato, né? Não me importa. Eu não quero, e quero deixar claro para a população de Itabirito, que o meu objetivo não é colocar placa em obra. Não é isso. Eu quero fazer para a cidade. Esse é o meu objetivo. É a nossa mudança, é o nosso projeto. Mas, evidentemente, as obras que eu pretendo fazer são obras que vão trazer resultados. Nós podemos dizer, por exemplo, já iniciamos aí a questão da avenida, né? Sim. Já temos aí a retirada do lastro, dos dormentes e dos trilhos. Temos que entender até onde foi avançado isso. Se isso é da União, se o DENIT já liberou, né, essa condição para poder ser feito aquilo ali. Então vamos estudar o projeto. Se existe já um projeto, vamos pegar esse projeto e vamos avante com ele. Seja na sua aprovação, na sua licença ambiental, para que a gente possa avançar. As obras de infraestrutura, eu pretendo e gostaria muito de deixar isso claro, porque eu vejo que a necessidade de Itabirito é que nós tenhamos 100% esgoto, 100% água tratada, 100% energia elétrica nas casas, porque isso é o primordial para que todos possam ter isso. Então nós vamos trabalhar muito nessa questão de esgoto, de água. Nós temos hoje, por exemplo, captação de água, faltando água hoje na cidade, com o processo hídrico que nós estamos passando pelo Brasil, né? Nós não temos uma barragem de água, uma acumulação de água. Belo Horizonte se preparou para 100 anos, e as barragens que foram feitas para 100 anos, com 20 anos já teve problema. Caso de Rio Manso, Serra Azul, Várzea das Flores, né? A própria captação dentro do nosso rio, do Rio Itabirito, que vai até o Rio das Velhas. Então, isso é uma coisa que nós podemos, inclusive, trabalhar com a Copasa, com a Codevasf, para poder a gente trazer melhorias na condição de que a gente não jogue esse esgoto nos rios. Mobilidade urbana é um assunto que também está sempre em discussão na população no geral.
como que o candidato Orlando enxerga, como que o Orlando vê a questão da mobilidade urbana na cidade, o trânsito mesmo, o que a população pode esperar como projeto no seu governo, caso seja eleito? Isso aí é um ponto primordial que nós precisamos estudar. Não há condições de Itabirito continuar da forma como está em relação à sua mobilidade urbana. Itabirito, infelizmente, é uma cidade que não foi projetada em toda a sua infraestrutura urbana para o futuro. Nós temos os nossos pontos de transformação em relação ao tráfego, né? Isso nós queremos estudar. As pessoas têm que ter uma facilidade e nós temos que ser esse facilitador para que elas tenham a condição de ir e vir. E isso é um direito de todos, até mesmo da deficiência física. A nossa cidade não está preparada. Nós não temos ainda a condição de um cadeirante andar pela nossa cidade, né? Os nossos ônibus não estão preparados para isso, da sua maneira absoluta, como tem que ser, né? E eu quero trazer um projeto muito bacana para os deficientes da nossa cidade, que nós vamos preparar ônibus, micro-ônibus, com todas as instrumentações necessárias, a capacitação necessária para que a gente possa buscar os cadeirantes, para ir passear no Parque Ecológico, para ir no Alto do Cristo, ou mesmo nas cidades vizinhas, que aqui nós temos Rio Preto, Mariana, para que eles tenham a oportunidade de poder também sair da sua casa e passear. Nós vamos estudar o nosso trânsito, nós vamos estudar a maneira como os nossos ônibus vão colocar, a sua situação entre bairro a bairro, a maneira mais fácil para as pessoas pegarem os ônibus, arrumar as condições dos pontos de ônibus. Quem sabe a gente coloca até a situação eletrônica nos ônibus, nós vamos chegar, o ônibus vai chegar a tal hora, a tal minuto, a tal segundo, né? A gente já tem tecnologia para isso e vamos fazer isso com o maior carinho do Itabirito. Outro assunto que é um reflexo nacional, mas que atinge e é uma grande preocupação da população itabiritense. O desemprego é uma realidade em todo o país. E o que o Orlando pensa, propõe quando o assunto é emprego? Quais são as suas propostas? Olha, esse tema é muito polêmico. Nós já tivemos aí propostas de várias empresas para vir e não vieram nenhuma. E nós entendemos o seguinte: não adianta a gente querer, evidentemente, falar que nós vamos trazer X, Y empresas. Nós precisamos trabalhar isso. Nós não temos empresas aqui que nós podemos chamar de empresas âncoras. Nós temos uma Vale, nós temos uma Gerdau, nós temos a empresa Coca-Cola, que agora recente veio. A Fiat Automóveis fez um programa que, inclusive, eu ajudei a trabalhei nele, montando uma estrutura que a Fiat colocou, que era o seguinte: inclusive a Delphi veio para cá na época do nosso prefeito Geraldo Magno, nosso amigo, a Delphi. O que é isso? A Fiat colocou um programa que chama Just in Time, ou seja, tempo justo. Como funciona isso? Ela, num raio de 250 quilômetros, ela fez com que todas as fornecedoras dela montassem e se instalassem por ali. Betim foi muito beneficiada com isso, muitas ficaram ali, e a Delphi veio para Itabirito por essa razão. Então, essas empresas que eu falei, nós vamos trabalhar com elas de forma que elas possam também fazer da mesma forma, né? Porque a Fiat Automóveis queria tirar o almoxerifado de dentro da montadora, e o almoxerifado ficou nas empresas satélites, que puderam, no tempo justo, por isso chama Just in Time, levariam os produtos para a montagem dos carros. E por que não essas empresas não podem ajudar e alavancar que a gente traga essas empresas para cá? Outra coisa, Matheus, importante: o povo Itabirito, além de ser um povo trabalhador, né, um povo honesto, um povo que a gente conhece muito e sabe do seu potencial humano de trabalho, nós temos que potencializar mais ainda as pessoas, capacitar mais, né? No caso da educação, nós precisamos trazer os jovens uma outra língua. Nós temos que fazer com que o inglês seja aprimorado na nossa cidade, para dar mais oportunidade, para que eles estejam inseridos dentro do processo dessa capacitação técnica e profissional para as políticas. Eu, como gestor, gerente de grandes empresas que eu trabalhei, a gente fazia gestão de pessoas. E uma das coisas que você avalia o currículo das pessoas é exatamente a sua experiência, né? A sua colocação, o que já fez. E isso não é só trazer as empresas, capacitar as pessoas para trabalhar, né? Nós tivemos um exemplo, infelizmente, um exemplo não muito bom, que foi a tragédia da barragem da Samarco em Mariana. Ali nós vimos que a barragem levou Bento, né? A cidade de Bento Gonçalves. E vocês podem ter percebido, na época das grandes reportagens que lá estiveram,
que Bento vivia uma comunidade onde ali foi escolhido pela própria comunidade, por exemplo, o plantio da pimenta biquinho, onde fizeram uma cooperativa e ali criou-se uma maneira de fazer a geleia da pimenta, vendia pimenta em conserva e a comunidade vivia em torno daquilo. Isso nós podemos fazer na nossa zona rural. Por exemplo, Mazagrão, incentivar as pessoas a plantar lá, que seja pimenta biquinho, que seja outra coisa. Criamos pequenas cooperativas, as pessoas trabalham nas suas próprias casas, não precisa nem de sair, tornam-se pequenos empresários e isso fomenta a economia. Né? Nós temos uma zona rural hoje, nós temos 1.200 sitiantes. Quem não quer ter seu sítio? Eu tenho meu sítio. Gostaria que o meu sítio fosse autossustentável. Qual do sitiante não gostaria? Isso nós temos um potencial muito grande, a zona rural, temos que voltar com o nosso parque agropecuário, que é importante para trazer a condição dessas pessoas ali colocarem seus produtos e a exposição da nossa bacia leiteira, que é tão importante para a Itabirito. Excelente, muito bem explicado. A gente está chegando na reta final da nossa entrevista, então eu vou acelerar um pouquinho, só faltam 5 minutos. Nosso colunista, Marcelo Rebelo, jornalista que escreve toda semana aqui para o Sou Notícia, nessa semana ele tocou num assunto importante que você começou a falar aí também, que está correlacionado à economia, há também a questão do emprego, que é a importância da diversificação econômica na cidade. Vamos lá, se eleito, quais são as suas propostas para garantir a diversificação econômica de Itabirito? Pois bem, comecei a falar. Nós temos que ir para o turismo rural, nós temos um potencial muito grande, né, das realizações das pousadas, aproveitar mais, explorar mais a questão das nossas cachoeiras. O turismo rural é importante, é um dinheiro que entra para a comunidade com uma facilidade muito grande, e isso tem que ter incentivo da prefeitura. Nós temos o nosso parque agropecuário, para a gente poder incentivar a questão do nosso gado, dos nossos animais, né, para serem ali, fazer a exposição, para ter shows, isto é também turismo. As pequenas empresas que hoje estão sofrendo em Itabirito, com falta de incentivo, nós precisamos aumentar a potencialidade de até mesmo incentivo para que elas não percam capacidade de produção, né? E as empresas amplas que vêm ter que trabalhar para trazer novas empresas. E para os jovens, qual é a proposta? Para os jovens, evidentemente, eu já comecei a falar alguma coisa e é uma expectativa minha muito grande, porque os jovens de Itabirito, na realidade, nos 4 anos depois que o programa foi encerrado, né, da juventude, nós queremos trazer de volta a oportunidade para o jovem, né? Talvez mudando o nome, para que a juventude tenha uma oportunidade de ser inserida novamente nesse projeto, né? E Itabirito tem condições de fazer com que o jovem se alavanque, dando a ele maiores condições, sustentabilidade, uma referência com relação ao tratamento das questões das drogas, do incentivo para o trabalho, o primeiro emprego, né? É muito importante. E isso nós vamos trazer para Itabirito novamente o programa da juventude. Orlando, uma enquete que a gente está fazendo no site Sua Notícia pergunta para os eleitores como eles pretendem acompanhar as notícias sobre as eleições, acompanhar essa movimentação política que acontece na cidade. A internet é a opção mais votada até o momento, ou seja, o público está presente também, muito presente na internet. Qual é a sua visão sobre a internet, redes sociais, como vai ser esse seu trabalho durante a campanha e também se eleito? Olha, a internet é tecnologia. Nós hoje estamos aqui fazendo um programa ao vivo através da internet e isso é importante. O nosso projeto de governo, inclusive, vai através da transparência. E nós poderemos usar muito a internet para mostrar para a população de Itabirito como vão ser as contas públicas. Temos que ser transparente nisso, mostrar para a população onde está se gastando, de que forma está se gastando. E isso nós podemos explorar mais, esse meio de comunicação, né? Então, eu vejo com muito bons olhos a internet, porque ela hoje, você tem uma condição de ter as informações numa amplitude de rapidez muito grande, muito rápida. E agora pensando na decisão do eleitor, por que o Orlando é melhor que o candidato Alex e melhor que o candidato Pedro Aires? Olha, eu não quero dizer a questão de ser melhor ou deixar de ser melhor. Eu vejo a condição seguinte: o Orlando é um gestor. Ele está preparado para administrar a sua cidade, a nossa Itabirito, para poder trazer uma novidade, para trazer novos planos, novos projetos e deixar com que os políticos antigos
tenham o seu modelo alterado, né? Nós não queremos mais que Itabirito sofra mais com as perseguições políticas, nós queremos trabalhar para todos, nós queremos fazer um governo para até mesmo aquelas pessoas que não acreditam no nosso projeto hoje. Não vai haver perseguição, não vai haver de forma alguma, nós queremos uma liberdade, uma expressão do Itabirito e ser algo novo, uma esperança para o futuro, para que a gente possa realmente fazer esse trabalho para os jovens, para os idosos, para as pessoas do Itabirito. Tá certo, então para a gente fechar, eu vou te dar 30 segundos para você deixar uma mensagem para os internautas, para quem está acompanhando ao vivo essa transmissão, a mensagem do Orlando para os nossos espectadores, para quem está acompanhando essa transmissão. Obrigado. Bom, meus caros amigos internautas, vocês acompanharam aqui um pouco do nosso passo até a chegada dessa proposta de sermos aqui o candidato e, quem sabe, o futuro prefeito de Itabirito. Podem ter certeza, com a minha simplicidade, pelas minhas raízes de Itabirito, eu quero fazer muito por nossa cidade. Quero fazer por você. Quero fazer para os idosos, para as pessoas, para as crianças. E vocês tenham certeza que o nosso plano de governo é um plano muito bem estudado, onde nós não vamos vender nenhum sonho para ninguém. Nós não queremos isso. O nosso compromisso é com a verdade, com a ética, com a transparência, a corrupção zero na prefeitura, e isso eu tenho certeza que vou conseguir e vou trabalhar muito para ela. Muito obrigado, Orlando. Foi um prazer te receber aqui e espero te encontrar aí nessas caminhadas, nesses encontros que a gente tem feito de cobertura aqui no Sul Notícia, viu? Seja bem-vindo, sempre que precisar, estamos aqui às ordens. E para você que nos acompanha, eu agradeço pela sua audiência. A gente volta na próxima segunda-feira, 19 horas. Segunda-feira, dia 5 de setembro, para entrevistar o candidato Alex Salvador. Até a próxima, continue acompanhando a cobertura completa das eleições no solnoticia.com.br. Boa noite, até mais. Obrigado.